Graça e paz, família. Apóstolo Sérgio, canal Minha Contribuição. Hoje vamos falar sobre ousadia, né? A ousadia de servir, a ousadia de ser discípulo, a ousadia de entrar na presença de Deus, a ousadia de ser alguém que foi enviado pelo Senhor para um propósito. Mas antes, não esqueça de dar o seu joinha, né? Se inscrever no canal, compartilhar a palavra. A palavra de Deus diz assim, Atos 4:13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então o que acontece aqui? Jesus ele havia morrido, ressuscitado, subiu aos céus e agora chegou o tempo da igreja se levantar. E a igreja se levanta aí na pessoa de Pedro e João. Eles começam então agora a fazer um milagre abençoado aí na vida de uma pessoa. E então os religiosos, os poderosos e as pessoas realmente enviadas ali da parte do mal, elas começaram a tentar impedir o crescimento da igreja. E aí os apóstolos se levantaram com autoridade, com intrepidez, com ousadia e começaram a testemunhar a respeito de Jesus Cristo. E o que acontece? Eles começam agora a ministrar que o milagre, a revelação, a palavra, tudo vinha de Cristo, que era Cristo quem fazia os sinais, os prodígios, os milagres, as maravilhas, que tudo aquilo que eles estavam fazendo era em nome de Jesus. Então, com ousadia na vida desses apóstolos ali, nada podia impedir o avanço da igreja. Então, entenda isso, a importância dessa ousadia. Mas, infelizmente, tem coisas que aparecem para tentar roubar a ousadia. Por exemplo, a falta de fé na palavra de Deus. A Bíblia diz que Pedro, após ser ministrado por Jesus, lá em João no capítulo 21, ele se tornou um homem ousado no Espírito. E ele passou a ministrar, e ele ministrou, e num dia só, mais de 3.000 pessoas foram salvas. E agora ele se levanta para ministrar, não para qualquer pessoa, mas para os poderosos da terra. Ou seja, ele está agora diante de homens que são altamente letrados, formados, catedráticos, intelectuais. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você. Não importa como você foi criado ou educado, se você deixar o Senhor fazer a obra na tua vida, você vai ser uma pessoa diferente, uma pessoa ousada, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Acredite na palavra. Pedro e João, eles eram considerados iletrados não porque fossem analfabetos, não era nada disso, era porque o conhecimento que eles tinham não era equiparado ao conhecimento que aqueles homens tinham. Aqueles homens tinham formação e eles não tinham, e por isso o espanto dele, como esses homens iletrados, esses homens que não têm a formação que nós temos, mas eles tinham ousadia e fé na palavra de Deus. Então creia na palavra de Deus, porque a falta da fé, ela rouba de nós a ousadia. Mas tem uma outra coisa que rouba a ousadia, é o espírito da covardia. Mas a Bíblia diz que Deus ele não nos deu espírito de covardia. Então a covardia, ela confronta com a ousadia. Então nós temos que ser libertos desse espírito maligno e sermos cheios do espírito de ousadia. O versículo 31 do capítulo 4 de Atos diz assim, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ou seja, toda a ação do Espírito de Deus, ele vem com ousadia, e a ação do espírito de covardia acaba caindo por terra diante dessa unção, desse azeite do Espírito Santo que tem na vida daquele que crê no Senhor. Então você é livre para quê? Para ser ousado e em nome de Jesus acreditar que vai vir sobre a sua vida uma manifestação tremenda do poder de Deus para ocupar os espaços
que o Senhor preparou para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e mais, todos vão reconhecer, como reconheceram aqui com Pedro e João, que eles andavam com Jesus. Olhar para você e dizer: essa anda com Jesus. Então, como é que eu faço para ter essa ousadia? Eu tenho que estar preparado no espírito, na alma, para toda e qualquer situação. A Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6, o seguinte: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Ou seja, Timóteo estava preparado para toda e qualquer situação, na alma e no espírito. Então nós vivemos uma era de muita incerteza e insegurança, mas a Bíblia diz que em Cristo, no Senhor, no nosso Deus, nós podemos andar seguros. O inseguro, ele diz que não está preparado. Entenda isso aqui: se prepare e em cada área da sua vida esteja preparado, porque Deus vai dar vitória para você, e a ousadia é o caminho dessa vitória, é o caminho do vencedor. Uma outra coisa importante para ter essa ousadia é ter o mesmo sentimento dos apóstolos e de Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 21, em glória eu confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer um tem ousadia, e Paulo diz assim, com insensatez eu afirmo, também eu tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalho muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. Então é preciso sair da passividade, é preciso tomar atitude como tomaram os apóstolos, fazer a mesma declaração ousada de Paulo: eu tenho ousadia. Eu quero dizer que você é um líder ousado, você vai caminhar com ousadia, você vai enfrentar novos desafios, e até a tua oração diante de Deus vai ser uma oração cheia de ousadia, em nome de Jesus. Mas o que eu faço para ser ousado? Entender aqui no Espírito o quê? Que a ousadia, ela agrada ao Senhor, que a ousadia é característica do Filho de Deus. Hebreus 10:19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O que a Bíblia está dizendo? Que Jesus, ele exalta o ousado. Veja bem, você olha, por exemplo, na mulher que tinha o fluxo de sangue, ela foi ousada. Aquele cego gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ousado. O centurião que pede oração para o seu servo, mesmo uma distância muito grande, homem ousado. Ou aquela mulher que pede migalhas na mesa para que a sua filha seja liberta, uma mulher ousada. E todos eles alcançaram o favor de Deus. Então o que acontece, irmãos? Nós precisamos agora clamar ao Senhor, pedir ao Senhor, pedir como servos, como aquela mulher que pediu migalha na mesa, pedir, clamar a Deus, e vamos alcançar sim a nossa bênção, e a misericórdia, a graça do Senhor sempre vai ser conosco. Nós vamos entrar com ousadia na presença do Senhor, ocupar as áreas que precisam ser ocupadas com ousadia em nome de Jesus. E aí, quando eu estou cheio dessa ousadia, a ousadia de Deus, a ousadia de Cristo, ninguém vai poder nos resistir todos os dias da nossa vida. Quando somos ousados, nós vamos buscar de volta tudo aquilo que o inimigo roubou. Quando nós somos ousados, nós temos o reconhecimento. A nossa transformação acontece de tímidos para ousado. Quando nós somos ousados, nós temos vitória contra lutas que nós achamos que nunca iríamos vencer. Quando nós somos ousados, nós vamos ser colocados dentro de muitas portas que vão se abrir para nós, e vamos entrar e tomar posse das bênçãos que o Senhor tem
para a nossa vida. Então seja ousado, tenha a ousadia que vem de Deus, do Cristo, o azeite que vem do Espírito Santo, e caminhe debaixo da ousadia para tomar posse de todas as vitórias que o Senhor tem para a tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, um beijo do coração, amém.